Olá, turma, sejam todos bem-vindos, professor Alex, disciplina Química, mais uma aula do nosso projeto Fique em Casa Aprendendo. Bom, espero que você esteja aproveitando as nossas aulas, acompanhando não apenas Química, mas também todas as outras disciplinas, ok? Turminha, como primeira dica, caderno, lápis, caneta, borracha, para você fazer suas devidas anotações e sempre que for possível, faça o print da tela, daquele gráfico, daquela tabela que ele chamar a atenção. Passe essas informações para o seu caderno e você vai continuar com seus estudos. Beleza, turminha? Bom, estamos em uma série de aulas relacionadas ao primeiro ano do ensino médio, cálculos químicos, e na nossa aula nós vamos estar abordando dois temas muito frequentes, tanto nas provas a nível de vestibular, de Enem, certo? E que vai ter muita aplicação quando você estiver lá no segundo ano do ensino médio. Número de Avogadro ou constante de Avogadro e o conceito de mol. Beleza, turminha? Então a gente vai estar trabalhando esses dois temas. Prestem bastante atenção e vamos começar. Vamos iniciar falando sobre a constante de Avogadro, que inicialmente surgiu uma hipótese. Bom, sejam 3 recipientes de mesmo volume, por exemplo, turminha, 1 litro, contendo respectivamente gás carbônico, oxigênio e metano. Então, 3 recipientes contendo esses 3 tipos de gases. Vamos supor que esses gases estão à mesma temperatura e mesma pressão. Então, vamos lá, olha só. Nós temos 3 recipientes contendo 3 gases diferentes. Mas qual é a semelhança? A semelhança é que eles estão em um mesmo volume, em volumes iguais, em uma mesma pressão, pressão igual e temperatura também igual para os 3 gases. Se você estiver prestando atenção, a gente vai contar, olha só, 4 moléculas, 4 moléculas, 4 moléculas, ok? Então, nas mesmas condições de volume, pressão e temperatura, esses 3 gases diferentes estão apresentando a mesma quantidade de moléculas, certo? Sendo assim, vamos para a hipótese de Avogadro. Olha só, volumes iguais de gases quaisquer, certo? Quaisquer tipos de gases, quando medidos nas mesmas condições de temperatura e pressão, encerram o mesmo número de moléculas. Então, 2, 3 gases diferentes, como no exemplo anterior. Se esses gases estiverem no mesmo volume, estiverem em volumes iguais, mesma pressão e mesma temperatura, então nós vamos ter a mesma quantidade de moléculas, certo? Então essa é a hipótese de Avogadro. Avogadro, ele não conseguiu determinar o valor, ou seja, quantas moléculas estariam, gases diferentes nas mesmas condições de volume, temperatura e pressão. Ao longo do século XX, muitos experimentos foram feitos para determinar esse número, que vamos chamar de N, denominado número de Avogadro ou constante de Avogadro, até que resultados convergiram para o mesmo valor. E esse valor é o seguinte: 6,023 vezes 10 elevado a 23, ok? Ou então 6,02 vezes 10 elevado a 23, ou ainda 6 vezes 10 elevado a 23. Turminha, na maioria dos cálculos, nós vamos trabalhar com esse número, 6 vezes 10 elevado a 23, porque assim vai facilitar os cálculos, vai facilitar a resolução. Porque se a gente trabalhar com números quebrados, na hora de multiplicar ou dividir, vai dar um trabalhinho a mais. Então, a maioria das questões trabalha com essa aproximação, 6 vezes 10 elevado a 23. E esse valor, turminha, corresponde ao número de Avogadro ou constante de Avogadro. Esse valor, esse número, essa constante,
é um fator de conversão, porque a gente vai trabalhar com átomos, moléculas ou íons, ok? Bom, essas estruturas são estruturas extremamente pequenas. Contar átomos, contar moléculas é muito complicado, ok? Então a gente precisa de um fator que vai transformar esses valores tão pequenos em algo que pode ser medido, certo? Pode ser estimado, por exemplo, em uma balança. Então, o número de Avogadro é um fator de conversão, tudo bem? Bom, vamos lá. Vamos entender um pouco mais esse número. Olha só. Vamos tomar como exemplo o elemento cálcio. O elemento cálcio tem massa atômica igual a 40 U, 40 unidades de massa atômica, né? Já trabalhamos essa temática em vídeos anteriores, ok? Lembrando que uma unidade de massa atômica equivale a 1,66 vezes 10 elevado a menos 24 gramas, certo? Seria o valor em gramas dessa unidade de massa atômica, ok? Então vamos lá. Um átomo de cálcio, né? Eu vou pegar a sua massa atômica, 40, e vou multiplicar pelo valor da massa em gramas de um átomo. Tudo bem? Bom, agora, se a gente tiver 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, então essa quantidade vai pesar X gramas, ok? Nós montamos, turminha, uma regra de 3. Observe aqui na tela. Montamos uma regra de 3. Aí, vamos lá. Se a gente... Vamos cancelar aqui átomos com átomos, beleza? E vamos fazer essa multiplicação. Qual multiplicação? 40 vezes 1,66 vezes 10 elevado a menos 24, vezes 6,023 vezes 10 elevado a 23. Turminha, fazendo esse cálculo, né, você pode até printar a tela e fazer esse cálculo em casa. Fazendo esse cálculo, o resultado vai ser aproximadamente, um valor bem próximo, 40 gramas. Então, vamos entender. Ó, podemos perceber que a massa de 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio é igual, muito importante agora, ó, é igual a 40 gramas. Ou seja, é numericamente igual à sua massa atômica, só que expressa em gramas. Como eu falei, o número de Avogadro é um fator de conversão. Nós vamos convergir, certo? Aí, olha só, com base no número de Avogadro, nós vamos transformar aquela unidade de massa atômica agora em gramas. Então, se a gente tem 6,023 vezes 10 elevado a 23 átomos de cálcio, essa quantidade de átomos em uma balança, certo? Vai gerar uma massa 40 gramas. Então, com essa constante, com o número de Avogadro, eu vou transformar a unidade de massa atômica em gramas. Então, essa é a importância do número de Avogadro. Bom, generalizando, temos, olha só, é uma massa em gramas numericamente igual à massa atômica. Para qualquer elemento, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos, ok? Mais um exemplo, o átomo de hidrogênio. Bom, o átomo de hidrogênio tem massa atômica 1U, uma unidade de massa atômica, ok? Então, se tivermos 1 grama de hidrogênio, esse 1 grama vai conter 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio. Ou, falando de uma outra maneira, 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de hidrogênio, numa balança, irá acusar 1 grama. Então, 1 grama contém 6,02 vezes 10 elevado a 23. Vamos sempre estar fazendo essa correlação. Urânio. Urânio tem massa atômica 238 U. Então, se a gente tiver 238 gramas de urânio, essa massa toda vai conter
6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos de urânio, ok? Da mesma forma que a gente trabalhou para a massa atômica, certo? Podemos trabalhar também para a massa das moléculas, a massa molecular. Olha só, em uma massa em gramas numericamente igual à massa molecular, para qualquer substância molecular, existem 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. Então vamos lá. Água. A água tem massa molecular 18U, certo? Juntando os dois hidrogênios com o átomo de oxigênio, eles vão pesar 18U, certo? Então, 18 gramas de moléculas de água, isso vai conter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de água, ok? Bom, vamos falar da sacarose. A sacarose tem massa molecular 348 unidades de massa atômica, beleza? Turminha, então, 342 gramas de sacarose, ok? O açúcar de mesa, o açúcar comum, 342 gramas de sacarose irá conter 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas de sacarose. Tudo bem? Ó, rapidinho. Uma dúzia, sabemos que equivale a 12. Agora, uma dúzia de bananas vai ter uma massa diferente de uma dúzia de melancias. Tudo bem? A quantidade é a mesma. Então, vamos lá. 6,02 vezes 10 elevado a 23, essa quantidade, vamos lá, é a mesma para a água, a mesma para a sacarose. Só que, como são substâncias diferentes, eles vão apresentar massas diferentes. Tanto a massa em gramas, quanto a massa medida na unidade de massa atômica. Já que eu falei de uma dúzia, vamos agora trabalhar com a ideia de mol, certo? E a gente compreender mol, o conceito de mol, certo? É extremamente importante para cálculos estequiométricos e para muitos cálculos que a gente vai efetuar lá no segundo ano, lá na físico-química. Então, sabemos, por exemplo, que uma dúzia equivale a 12. 12 ovos, 12 bananas, 12 laranjas, certo? Uma resma. Eu comprei uma resma de papel. Então, são 500 folhas de papel. Uma grosa equivale a 144 unidades, né? Uma grosa de botões, 144 unidades, certo? Então, olha só, se a gente fala de uma dúzia e meia, estamos falando de 18. Meia dúzia, estamos falando de um número equivalente a 6, certo? Então, isso já está muito claro nas nossas mentes. Agora, vamos utilizar o conceito de mol. A partir da determinação do número de Avogadro, podemos também determinar as quantidades de átomos ou moléculas, só que para isso devemos estabelecer uma nova unidade. Como trabalhamos com átomos e moléculas que são extremamente pequenos, vamos tomar como unidade os conjuntos formados por 6,02 vezes 10 elevado a 23 partículas, que podem ser, turma, átomos, moléculas, íons. Essa unidade recebe o nome de mol. Então, a unidade de mol equivale a qual número? 6,02 vezes 10 elevado a 23. Mol é a quantidade de matéria que contém tantas entidades elementares quanto são os átomos de carbono 12, contido em 0,012 quilogramas de carbono 12, ok? Ou seja, o mol equivale a 6,02 vezes 10 elevado a 23 entidades. O mol de átomos, turminha, olha só, um mol de átomos é a quantidade de substância que contém 6,02 vezes 10 elevado a 23 átomos. O mol de moléculas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 moléculas. O mol de íons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 íons.
Um mol de elétrons, 6,02 vezes 10 elevado a 23 elétrons. Um mol de bananas, 6,02 vezes 10 elevado a 23 bananas. Então, a unidade mol equivale a esse número, 6,02 vezes 10 elevado a 23. E quando temos essa quantidade de átomos, moléculas, íons ou elétrons, isso vai equivaler a uma massa, que é a massa molar. Ok? Então, com base nesses conceitos de número de Avogadro e de mol, vamos trabalhar aqui algumas questãozinhas. Vamos lá, olha só. Se em 1 litro de água do mar há 390 miligramas de potássio, ok? 390 miligramas de potássio. Qual é o número de átomos desse elemento aí existente, ok? Bom, a gente precisa de algumas informações. Então, aqui, ó, dado, massa atômica do potássio, 39U, ok? 39 unidades de massa atômica. E o número de Avogadro que vai ser utilizado vai ser 6 vezes 10 elevado a 23. Olha só, um mol de qualquer coisa, nesse caso, um mol de átomos de potássio. Um mol de átomos de potássio vai equivaler a massa em gramas daquela unidade de massa atômica. Então, 39U eu vou escrever como 39 gramas. Então, 39 gramas de potássio equivale a 1 mol. Bom, 39 gramas, como equivale a 1 mol? E qual é o valor correspondente ao mol? 6 vezes 10 elevado a 23. Então, 39 gramas equivale a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de potássio. A pergunta é 390 miligramas. Turminha, vamos transformar isso para gramas. Como? Dividindo por 1000. Então, 390 dividido por 1000, 0,39. Então, em 0,39 gramas de potássio, nós vamos ter X átomos de potássio. Então, a gente vai estabelecer, turminha, uma regra de 3, certo? Então, olha só, montando a regra de 3, vai ficar 0,39 vezes 6 vezes 10 elevado a 23, dividido por 39. Dividindo 0,39 por 1, 0,39 dividido por 0,39 vai dar 1. 39 dividido por 0,39 vai dar 100. Ok? Então, aqui a gente fez uma simplificação dessa fração. Ok? 100, turminha, equivale a 10 ao quadrado. Beleza? Bom, 10 elevado a 23 dividido por 10 ao quadrado, eu vou conservar a base e vou subtrair os expoentes. 23 menos 2, 21. Então, nós vamos ter em 390 miligramas de potássio, 6 vezes 10 elevado a 21 átomos de potássio. Um cálculo bem simples. Mas outro, se a sua assinatura escrita com grafite do lápis pesa 1,2 miligramas, podemos afirmar que a sua assinatura é formada por quantos átomos de carbono? Nós temos aqui a massa atômica do carbono, 12, 12U, e o valor do número de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. De forma bem similar, um mol de carbono vai equivaler a massa em gramas correspondente à unidade de massa atômica. Então, nós vamos ter 12 gramas de carbono, que vai equivaler a 6 vezes 10 elevado a 23 átomos de carbono. Bom, a questão fala de 1,2 miligramas. Dividindo por 1000, para transformar em gramas, 0,0012 gramas. Então, essa quantidade, que equivale, equivalente à assinatura, vamos ter X átomos de carbono. Da mesma forma, turminha, nós montamos aqui uma regra de 3, certo? Vamos simplificar. Sempre que possível, faça essa simplificação, certo? E fazendo todo o cálculo, você vai printar a tela, ok? Fazendo todo o cálculo, você vai chegar a 6 vezes 10 elevado a 19 átomos de carbono. Então, aquela sua assinatura de 1,2 miligramas, nessa massa estão contidos
6 vezes 10 elevado a 19 átomos de carbono. Beleza, turminha? Constante de Avogadro, 6 vezes 10 elevado a 23. E essa quantidade equivale ao mol. Ok? Turma, até a próxima. Valeu!